bem, hoje vamos avançar para o nosso último capítulo, o capítulo dos escoamentos externos. Eu estou a usar ainda os slides do ano anterior, que penso que não vou ter tempo este ano de atualizar, ou pelo menos para já. Em todo caso, o conteúdo não diferiria muito, seria mais o aspecto gráfico. Então, escoamentos externos. Em que é que isto consiste, por contraste com o capítulo anterior dos escoamentos em condutas? Muito bem, os escoamentos em condutas eram escoamentos confinados por uma parede sólida, a parede interior da conduta, e, portanto, a camada limite que nós vimos a crescer durante o comprimento de desenvolvimento, a partir de um determinado comprimento, desse comprimento de desenvolvimento, passa a ocupar totalmente, a preencher totalmente a conduta, e a partir daí as condições não variavam. Por exemplo, o nosso perfil laminar era constante e o perfil turbulento também, em termos médios. Os escoamentos externos, deixamos de ter esse confinamento e vamos lidar apenas com uma superfície, o escoamento sobre uma superfície, podendo essa camada limite, esses efeitos viscosos, crescerem sem confinamento à medida que o escoamento percorre uma determinada superfície só. E, portanto, estes são escoamentos que são dominados por rugosidade junto às paredes sólidas, mas depois esses efeitos vão perdendo peso à medida que nos afastamos da superfície que provoca essa fricção com o fluido. Portanto, são exemplos disto, escoamentos em aerodinâmica, em torno de automóveis, de aviões, de corpos submersos num fluido. Temos aqui um exemplo. Ok. Um exemplo de um escoamento em torno de um caminhão. Como podem ver, isto é uma geometria muito complexa e em torno deste veículo formam-se padrões de escoamento também altamente complexos. Isso leva-nos já para uma primeira conclusão sobre este capítulo, é que a grande maioria dos casos, exceto as geometrias mais simples, como uma placa plana, nós não temos soluções analíticas para isso. Portanto, estes escoamentos são tratados de duas formas. Ou experimentalmente, em túneis de vento, usando modelos e análise dimensional, ou computacionalmente, resolvendo as equações da mecânica de fluidos em malhas de cálculo, em que, no fundo, a geometria e o domínio por onde o fluido está a passar é decomposto em pequenas células, em pequenos volumes de controle, e as equações resolvidas, um sistema de equações algébricas que pode ir para bilhões de equações, é resolvido em computador. Isso calha depois na mecânica de fluidos computacional, que é uma unidade curricular que depois é abordada no mestrado de Engenharia Mecânica no ramo de energia. Portanto, antes disso, vamos separar as forças que o fluido exerce sobre um objeto sólido. Temos forças de arrasto, ou seja, a força no sentido do deslocamento do fluido, muitas vezes contrária ao escoamento, à direção que o corpo sólido tem. Por exemplo, um automóvel que esteja a viajar num ar parado vai ter uma força de arrasto contrária ao seu deslocamento. E temos também forças de sustentação, que são forças na perpendicular e na vertical, tipicamente, à direção do escoamento ou do veículo em relação ao escoamento. Portanto, se for um veículo a mover-se e o fluido estiver parado, o problema é idêntico, a velocidade relativa é a mesma.
Quanto às forças de arrasto, vamos começar por, olha, elas têm duas origens, no fundo. Temos o arrasto de forma, que é devido à diferença de pressão que se verifica entre, por exemplo, a face frontal de um avião e a sua face traseira. Isso chama-se isso o arrasto de forma. E temos também o arrasto de superfície, que é pela fricção do fluido com a superfície do corpo. Vamos começar por olhar para este arrasto de superfície. As outras forças, sustentação e a força de arrasto por forma, vamos lidar na segunda parte deste capítulo e à custa dos resultados experimentais. Ora então, se considerarmos um escoamento que venha da esquerda, aqui com o número de Reynolds baixo 10, e já vamos ver como é que esse Reynolds é calculado, que passe por uma placa plana, ou aqui numa cunha para termos ali um bordo de ataque muito afiado, que não provoca ali nenhum arrasto de forma, justamente, nenhuma perturbação, nenhuma esquina. O que é que acontece? Vamos ter uma zona em que o atrito que o fluido tem com a superfície da placa, em cima e em baixo, vai levar a uma diminuição da velocidade. Ela, na verdade, será zero na superfície, numa camada muito fina, vimos, na subcamada viscosa ou laminar, e depois temos um crescimento dessa velocidade na zona em que chamamos camada limite, como também vimos no desenvolvimento dessa camada limite nas condutas. A altura dessa camada limite vamos chamar delta, e o número de Reynolds, como não temos aqui diâmetro, o comprimento que é usado para determinar este número de Reynolds, e já está aqui sugerido por subscrito L, é o comprimento medido desde o bordo de ataque, desde o início da placa. E, portanto, é um número de Reynolds que, para a placa toda de comprimento L, vai ter um valor ρ vezes a velocidade cá fora, a velocidade do escoamento, antes de atingir a placa, vezes L, sobre a viscosidade do fluido, mas esse número de Reynolds vai estar a crescer desde zero, onde o comprimento ainda é zero, no bordo de ataque, à medida que avança sobre a placa. Portanto, este número de Reynolds é local. Cada ponto da placa, dependendo da sua distância ao bordo de ataque, vai ter um número de Reynolds e esse número de Reynolds está a crescer à medida que avançamos pela placa. Isso é importante. Antes disso, fora desta zona da camada limite, temos uma região que não é afetada pela presença da placa e, portanto, os efeitos viscosos não se fazem notar e a velocidade cá fora, desta linha tracejada, é a velocidade de escoamento que estamos aqui a considerar que é uniforme. Então, vamos fazer uso neste capítulo de vários vídeos que eu já usei numa aula para mostrar técnicas de visualização de escoamento, que são vídeos de um centro americano para, justamente, constituído para fazer visualizações de escoamento. Recomendo vivamente estes vídeos, são aulas e demonstrações muito à moda antiga, mas conseguiram visualizações que eu acho muito interessantes, à custa, sobretudo, de eletrólise, e portanto o que vamos ver são bolhas de hidrogênio geradas por eletrólise e com isso ver o padrão de escoamento. Neste primeiro vídeo vamos ver um escoamento laminar, sem vorticidade e sem rotação, sem qualquer turbulência também, como é óbvio. As linhas brancas são sequências de bolhas de hidrogênio geradas por eletrólise, portanto temos um fio elétrico a montante com isolamento entre as linhas
brancas que vemos e é feita passar uma corrente elétrica que gera esta linha contínua de bolhas de elétrons, bolhas de hidrogênio. Dentro da camada limite, vamos ver as forças viscosas a serem importantes. Quero que também vejam que a velocidade junto à parede é basicamente zero numa camada muito, muito fina. Veem que as linhas são praticamente horizontais. Isto é uma animação, isto está-se a mexer da esquerda para a direita. E não há qualquer rotação. Vemos aqui uma linha gerada antes de uma barra, em que vemos que a velocidade é uniforme. Há aqui sempre pequenas variações, mas essencialmente uniforme. Não há aqui variação de velocidade entre as placas. Quando chegamos, entre as camadas de fluido, quando chegamos a uma placa sólida que está aqui, vemos que imediatamente as camadas de fluido em contacto com essa placa ficam com velocidade muito reduzida e começa-se a formar a camada limite em cima e em baixo, uma situação simétrica. Vemos também que essa camada limite está a crescer já à medida que vamos para a direita e vamos visualizar isso ainda mais quando seguirmos a câmara se mexer ao longo da direção dos corpos. É o que veremos agora neste segundo vídeo. Quero que vejam que dentro da camada limite a velocidade do fluido é inferior à velocidade cá fora, não perturbada. O crescimento da camada limite se vai verificar da esquerda para a direita, portanto, aquela curva vai aumentando de altura e que, esta é de mais difícil visualização, junto à placa, esse fluido tem velocidade zero, portanto é o que se chama uma condição de fronteira de não escolcamento. Portanto, não há escolcamento entre uma camada muito fina de fluido e a placa sólida. Continuamos a ver, a recomeçar no mesmo sítio, agora com o zoom. Vejam a diminuição da velocidade nas camadas de fluido junto à placa sólida. E agora que vamos avançar para a direita, vejam o crescimento contínuo da camada limite à medida que avançamos para a direita. Estamos sempre a subir, não muito rapidamente, mas sempre a subir. Uma nova geração, camada limite, e temos este crescimento. A simetria entre as duas é admirável o que eles tenham conseguido. Mais umas injeções de eletricidade, vê-se ali um bocadinho o fio elétrico do lado esquerdo com essa geração e vejam como as camadas de fluido estão a ser esticadas com o efeito do atrito desta forma. Uma taxa de formação considerável. Ora bem, isto tudo foi para o caso laminar, com um Reynolds muito baixo, estávamos a ver, um Reynolds de 10. Quando temos um Reynolds muito mais alto, portanto aqui para uma placa de comprimento L, na saída da placa o Reynolds já é de 10 milhões. Neste caso, 10 milhões não, 100 milhões na verdade. Neste caso, o que é que nós temos? Como o Reynolds no início da placa começa sempre em zero, precisa igual a zero, temos sempre um início de camada limite laminar, independentemente da velocidade com que o fluido esteja a chegar, desde que o fluido não esteja tenha uma velocidade uniforme. É sempre o pressuposto. Então, este início, temos esse início laminar e depois, a uma determinada distância, nós vamos ter um comprimento que, multiplicado pela velocidade e o ρ sobre a viscosidade, nos vai dar um número de Reynolds que vai precipitar uma transição de laminar para turbulento. Essa transição
Já não tem nada a ver com o Reynolds de 2300 dos escoamentos em condutas, secção circular, ok? Portanto, isto aqui vamos ter uma transição num outro valor, tem que esquecer os 2300 agora, e vai ser algo na ordem dos 10 à quinta, 10 à sexta, na verdade. Portanto, um Reynolds muito mais alto. Mas há um Reynolds crítico, que depende das condições, a que os comentos chegam, depende das condições ajudantes, há aí algum obstáculo, da rugosidade da superfície, etc. Mas, a partir de um determinado valor crítico, o escoamento vai transitar de laminar para turbulento e vai-se formar uma nova camada limite, a camada limite turbulenta, que a partir de um determinado valor vai ter uma altura superior à camada limite laminar e passa a dominar. Um outro efeito de uma velocidade muito mais alta e de Reynolds mais altos é a redução desta altura da camada limite, ou seja, os efeitos viscosos, como a inércia é maior, passam a ocupar uma zona muito mais pequena à volta da placa do que no caso laminar aqui de cima, em que esta zona de efeitos viscosos era muito superior. Ao mesmo tempo, temos um desvio, portanto, e consequentemente, na verdade, temos um desvio do percurso destas partículas que não é desviada muito menos em torno da placa do que era neste caso, em que temos desvios muito maiores no percurso das parcelas de fluido. Vamos ver agora um vídeo dos autores em que na parte de cima da placa a camada limite é turbulente, e isto foi conseguido por um obstáculo ajudante, que nós não vemos, e na parte de baixo da placa a camada limite é laminar. Isto apesar da velocidade ser a mesma, a velocidade média. Como a camada limite turbulenta é caótica, é esse o que caracteriza um regime turbulento, nós nunca temos o mesmo perfil em cima. Vamos ver várias fotografias, vários instantes, com diferentes vórtices turbulentos a passarem e, portanto, diferentes curvas, que no final se vai ser sobreposta, eles vão sobrepor essas fotografias desses perfis todos para obter o perfil médio turbulento. Vimos que, no caso turbulento, temos sempre que fazer médias para obter o perfil médio do que se passa. Além disso, apesar deste vídeo ser 2D, forçosamente, a câmera está a ver só de um lado, a camada limite turbulenta é, na verdade, tridimensional. Portanto, temos velocidades perpendiculares à figura que não estamos a ver porque a câmera não a faz. No caso laminar, temos um perfil bidimensional. No final, queremos aperceber-nos que a camada limite turbulenta é mais espessa do que a laminar e a tensão de corte na parede é mais alta na camada limite turbulenta. Portanto, cá está. A câmara está parada, mas temos injeções a tempos separados da corrente elétrica para a geração do perfil e vemos coisas sempre diferentes na parte de cima, turbulenta, e essencialmente iguais na parte de baixo, laminar. Também se vemos que aqui a velocidade já é um bocado maior do que era no caso anterior. E cá está, perfis turbulentos, sempre diferentes. Para já não se consegue visualizar nada muito diferente, mas agora vamos sobrepor os vários perfis tirados no mesmo instante. Estão a ver o causa da turbulência, o perfil laminar essencialmente sempre igual, com pequenas variações. E com estas fotografias todas sobrepostas,
E eles vão produzir um perfil médio turbulento para este caso. Já está a sobreposição. E agora não vai ser muito fácil ver, mas eles vão passar uma curva média por o perfil turbulento e o perfil laminar. Cá está, os dois casos, mas agora sobrepõe-nos. E o que é que queremos saber? Que a camada limite turbulenta é mais alta. Vou puxar um bocadinho atrás. Ups, não posso. A camada limite turbulenta é mais alta do que a laminar, portanto, a turbulenta é tracejada, mas ao mesmo tempo e aqui vê-se mesmo de mal, a tensão de corte na parede, portanto, o crescimento da velocidade no caso turbulento, portanto, é uma linha branca que aqui está, é maior no caso turbulento do que é no laminar. Estas são as duas informações que eu queria que vocês registrassem. Ora bem, variação da camada limite para diferentes números de Reynolds. Já vimos um bocadinho isto. Para números de Reynolds baixos, por exemplo, 0,1, a espessura da camada limite vai ser considerável, ou seja, a zona onde os efeitos viscosos são importantes é grande. Ou seja, o número de Reynolds representa o rácio das forças inerciais sobre as forças viscosas, portanto, é natural que o número de Reynolds baixo nos dê um denominador alto, ou seja, produzido à custa de um denominador alto, ou seja, as forças viscosas têm um peso grande e, portanto, a zona onde elas atuam é também, consequentemente, maior. Ao mesmo tempo, temos a tal deflexão grande do movimento das parcelas de fluido a contornar esta zona viscosa onde as velocidades são inferiores. Para escoamentos com maior número de Reynolds, as camadas limites vão tendo uma espessura cada vez mais baixa e, portanto, a zona onde os efeitos viscosos são importantes vai ficando cada vez mais pequena à custa da zona onde os efeitos inerciais dominam e podemos desprezar os efeitos viscosos cá fora. Cá fora, essencialmente, a velocidade é uniforme e, portanto, a tensão de corte e a taxa de formação são praticamente zero. A altura da camada limite, portanto, esta variação pode ser determinada, e aqui já estamos a apresentar equações para a estimativa desta altura da camada limite. A altura da camada limite nós vamos chamar delta, e não temos uma equação para delta, temos uma equação para delta a dividir pela distância ao bordo do ataque. Para o caso laminar, ela é aproximadamente 5 sobre a raiz quadrada do número de Reynolds. Para o caso turbulento, delta sobre x é igual a 0,16, ou aproximadamente igual a 0,16 sobre a raiz sétima do número de Reynolds. Estamos aqui a assumir, contudo, nesta equação, que a camada limite turbulenta está a começar desde este x, desde o bordo do ataque. E, na verdade, ela não começa mais à frente. Portanto, aqui, esta equação pressupõe que este início de camada limite laminar é muito pequeno comparado com o ponto onde nós estamos a querer calcular a altura da camada limite turbulenta. Portanto, em termos de definições, notem, a altura da camada limite, o delta, definida, portanto, com uma distância à placa desde o topo da camada limite turbulenta, que é tipicamente definido como o ponto acima da placa onde a velocidade já é igual a 99% da velocidade não perturbada, da velocidade fora da camada limite.
há outras definições em que este valor, em vez de ser 99%, é de 95%. O Reynolds de transição aproximado entre laminar e turbulento é cerca de 500 mil, podendo variar, mais uma vez, entre 1 vezes 10 à quinta e 2 vezes 10 à sexta. Mais uma vez, depende se temos obstáculos mais à frente, das condições de entrada, do tratamento da superfície, do sólido, etc. Reparem que, mais uma vez, temos o número de Reynolds local calculado em que a distância é em que o comprimento que entra na expressão do Reynolds é a distância ao bordo de ataque X. E vamos a calcular no fim da placa. Então, o sim será o comprimento total da placa, L, que é a distância ao bordo. Vamos ver então agora um exemplo de cálculo da altura da camada limite, ou então, inversamente, calcular a distância ao bordo de ataque, ao início da placa, quando se sabe a altura da camada limite. E vamos usar dois métodos, um aproximado e um mais exato, que queria que soubessem. Então, o problema é uma placa plana, fina e longa, que é colocada paralelamente a uma corrente de água, 6,1 metros por segundo. E queremos saber a que distância do bordo de ataque é que a espessura da camada limite, o delta, portanto, para que x é que o delta será de 25 milímetros. Portanto, temos duas equações, não é? Uma para a camada limite laminar e outra para a camada limite turbulenta, mas nem sequer sabemos o regime aqui. Portanto, vamos ter que assumir, esta é a nossa pergunta. Vamos também considerar que o Reynolds de transição, portanto, a transição de laminar para turbulento, que só precisaremos se de facto esta altura da camada limite se verificar em regime turbulento, acontece com Reynolds de 5 vezes 10 aqui. Então, como vimos no início, a camada limite é sempre forçosamente laminar, ela vai crescendo e depois forma-se uma camada limite turbulenta interna, a partir da qual ela continua a crescer, a partir do ponto onde transita de laminar para turbulento. Ora, nós não sabemos se esses 25 milímetros estão a ocorrer aqui, nesse caso a laminar, não há problema, ou se estão a ocorrer aqui. E, portanto, as duas equações que temos, que são para laminar a relação entre a altura da camada limite e a distância ao bordo de ataque, é, tudo isto ia ser sempre aproximadamente 5 sobre a raiz quadrada do número de Reynolds, ou, se turbulento, esta relação é igual a 0,16 sobre a raiz sétima do número de Reynolds. Então, para determinar isto, nós vamos assumir um regime. Eu vou assumir que inicialmente o regime é laminar, ou seja, que inicialmente na solução que delta é igual a 25 milímetros quando o regime é laminar. E, portanto, vou usar a primeira equação. E, portanto, o meu delta sobre x vai ser igual a 5 sobre
a raiz quadrada do número de Reynolds, ou seja, a raiz quadrada de Rho U vezes X, é o número de Reynolds local, sobre a viscosidade. Saiu delta, como isto é água, saiu Rho e a viscosidade, e saiu a velocidade com que o fluido está a chegar à placa. Portanto, posso resolver esta equação para X. Então, o que vou fazer? Abrindo um novo documento. Guardando as propriedades da água. A velocidade do documento está a chegar à placa. E agora vou resolver. Penso que até posso, inclusive, guardar só o X. Resolver. Falta-me o delta ainda. Delta, altura da camada limite igual a 25 mililitros. Então, X igual a delta sobre X, que é incógnita, igual a 5 sobre a raiz quadrada de Rho vezes U vezes X, vezes mu, sobre mu, e resolver isto para X. Definição é circular, não precisava de ser. Penso que se deve ao facto de eu estar a usar a variável de atribuição deste resultado X cá fora e X ali dentro. Portanto, vou mudar este X para uma outra incógnita, chamar-lhe Z. Cá está. Isto ocorre para uma distância de 152,2 metros do ponto de ataque. Só essa distância é que, para esta velocidade e este fluido, é que a camada limite atinge 2,5 centímetros. Ora, mas qual é o número de Reynolds para um X de 152 metros? Esse Reynolds, temos que confirmar, usamos a equação para uma camada limite laminar. Temos que confirmar que é esta distância de 152 metros o regime ainda está laminar. Se assim for, está resolvido. Se não, é porque o regime já vou turbulento, temos que mudar de estratégia e usar a equação para a camada limite turbulenta. E ainda uma outra técnica mais precisa que já vamos ver. Portanto, Rho vezes U vezes X, dividido por mu, e temos um Reynolds de não atribuiu aqui o valor, acho eu. Acho que ok. Reynolds de 9,26 vezes 10 ao oitavo. Portanto, o regime é
está muito acima do Reynolds de transição e, portanto, o regime é turbulento, não bate certo com a suposição que nós fizemos. Então vamos usar a outra equação para regime turbulento. Ou seja, vamos usar a equação que define esta outra curva. Esta curva é a representação da equação que usamos agora originalmente. Esta é uma representação da relação de delta sobre x para a camada limite turbulente. Já vamos olhar para a definição daquele x ali naquela equação. Portanto, logo, turbulento, ΔX é aproximadamente 0,16 sobre a raiz sétima de Reynolds. E, portanto, eu vou buscar um novo x, mudando a equação, 7,16, aqui tinha sido mais inteligente ter usado expoente, mas ok. Vamos escrever a equação para o Reynolds aqui. Vou usar a incógnita Z e elevar isto a um sétimo. Ao sétimo e resolver para Z, ou seja, dá 1,549. A distância negativa não faz sentido físico, portanto excluímos a raiz e recolhemos agora 1,555. Confirmemos que, efetivamente, isto torna um Reynolds turbulento. E podemos ir buscar a equação que tínhamos e temos um Reynolds de 9,4 vezes 10 à sexta turbulento. Portanto, usamos a equação do regime que obtivemos. Vamos cuidar. Mas isto é uma técnica aproximada. Porquê? Porque a equação delta sobre x, 0,16 sobre raiz sétima do Reynolds, está-nos a dar, eu disse, esta curva. Mas esta curva está a começar no início da camada limite turbulenta, que não é o início da placa. Portanto, esta distância de 1,525 metros que nós encontramos é uma distância medida a partir daqui. Portanto, é algo que vamos pôr, está aqui, mas não inclui o início da camada limite laminar que temos aqui. Portanto, não inclui esta distância que aqui está. Isso é o que vamos fazer agora. É aperfeiçoar isso e, portanto, vamos obter um X mais preciso que vai conter aquela distância que eu pintei ali atrás. Portanto, é um valor mais preciso. Para isso, precisamos de definir
justamente este comprimento desta distância AD. Como é que o fazemos? Bem, passo número 1, encontrar a distância ao bordo de ataque em que a transição ocorre. Ora, para isso, precisamos do número do Reynolds de transição. Sabendo o valor, 5 vezes 10 à quinta, podemos ir buscar o valor de x de transição a partir daqui. Então, vou definir o valor de Reynolds, transição, 5 vezes 10 à quinta, e o meu x de transição, vou ser preguiçoso, e usar o solve, e ela ocorre a uma distância apenas de 8 cm, 8,1 cm do bordo de ataque. Estão a ver? E nós ainda vamos acrescentar uma distância mais pequena do que estes 8 cm, porque 8 cm é o x de transição. Vamos agora ter que descontar a distância desde o início da camada limite turbulenta aqui até o x de transição. Serão algo, uma fração de 8 cm. Para essa variável, vou guardar isto em metros, 8,2 cm. Então, agora vamos calcular a altura da camada limite quando a transição ocorre. E para isso, vamos usar o x de transição na camada limite laminar, que é esta altura. Portanto, desde o início do bordo de ataque até aos 8 cm, a camada limite cresceu até àquele delta de transição. Vamos calcular, como disse, com a camada limite laminar. Portanto, passo 2, calcular o delta de transição. E isso fazemos usando delta de transição sobre x de transição ser igual a 5 sobre a raiz quadrada do Reynolds de transição. Também é preciso calcular, são 5 vezes 10 aqui. Eu vou continuar a ser, e é facilmente fazer 5 vezes x de transição sobre a raiz quadrada do Reynolds, mas vou continuar a usar o solve para as equações ficarem ali mais claras. Delta de transição sobre o x de transição igual a 5 sobre a raiz quadrada do Reynolds de transição, que também está definido. Okay. Vamos resolver isto para o delta. Terá que ser forçosamente menos de 25 milímetros. E é, na verdade, 0,58 milímetros. Uma coisa muito pequena, de tal forma que eu vou escrever em milímetros.
Certo? Aqui escrevi em milímetros do delta. Agora, vou trocar de equação e passar a usar a equação da camada limite turbulenta, que, como começa no início dessa camada limite, me permite determinar a distância, que vai ser este comprimento aqui, no qual a camada limite turbulenta cresce de 0 até ao delta de transição. Como se fosse o X transição turbulento. Primeiro era o laminar e depois o turbulento. Passo 3. Esta distância nós vamos ter que dar um nome. E eu vou dar o nome de L. L transição. Vou fazer aqui uma caixa para separar melhor isto. Portanto, passo para a camada limite turbulenta e vou usar o rácio entre delta e a distância desde o início da camada limite turbulenta, porque agora não há o bordo de ataque, há o ali dentro, tem que ser igual a 0,16 sobre o Reynolds calculado com este comprimento de transição. Isto é caso de ter alguma confusão. Portanto, aqui, nestas equações, o comprimento que aparece do lado esquerdo tem que ser sempre o comprimento com que se usa no verbo. E, portanto, eu volto a corrigir isso e até vou buscar a equação que tínhamos aqui. Volto a usar o Z, ali, ok, mas vou atribuir o resultado ao tal L de transição e aqui o meu delta é o delta de transição de 0,58 milímetros. Portanto, uma distância Z, que vai ser igual à transição, é igual a 0,16 sobre a raiz sétima do Reynolds calculado com o mesmo comprimento. Ok. Delta GR não ficou bem gravado aqui. Faltam os dois pontos. Então vamos repetir, já aparece no grid. E essa distância é então de 1,9 centímetros. Portanto, estamos a falar daquele comprimento a vermelho. Logo, para termos o comprimento desde o bordo de ataque até ao ponto em que a altura da camada limite atinge 25 mm, eu vou ter que somar a estes 1,55 metros na verdade é esta distância, como eu disse, vamos ter que somar a distância que falta até o bordo de ataque. E esta distância é igual ao x de transição, o verde mais o vermelho, menos o L de transição. O L de transição é, na verdade, isto.
X de transição é o verde mais o vermelho. Portanto, é esta questão. Sem querer saturar demasiado a figura. Portanto, resposta mais precisa x para o qual o delta é igual a 25 milímetros é igual a 1,55 menos não, mais o x de transição menos aquele L de transição. Ou seja, vamos manter esse 55, 10 vezes e resolver o novo x é igual a x mais x de transição menos o L de transição. Então não gosto. Esta, o L de transição não ficou bem gravado, portanto eu tenho que vir aqui e guardar apenas o número positivo. É isto. Ficamos então com o resultado final de 1,61 metros. Pois, mais 6 centímetros com o resultado original. Então ficaram aqui lado a lado. O resultado do método aproximado à esquerda e do método mais preciso à direita.